A seguir, Hora da Notícia. Prazo para empresas interessadas em fazer o projeto para a pavimentação da BR-153, a Transbrasiliana, foi publicado em edital. Mais de 1.200 pessoas reunidas aqui na UPF durante um seminário de atualização pedagógica para professores da educação básica de toda a região. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e o nosso convidado aqui no estúdio é o médico neurologista Cassiano Forcellini. E também, você consegue imaginar casas sendo construídas com impressoras 3D em apenas 45 dias? Olha, nós vamos falar que esse é apenas um dos exemplos que representam o começo da indústria 4.0. Hoje é sexta-feira, é 30 de agosto, é hora da notícia. E a gente começa a edição de hoje falando sobre educação. Os estados e os municípios têm até o começo do próximo ano para elaborar o novo currículo escolar. O prazo foi determinado pelo Ministério da Educação, que em 2017 aprovou a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que vai definir os objetivos de aprendizagem que deve chegar aos alunos em sala de aula. Bom, a BNCC foi o principal assunto no 11º CEMAP, um seminário de atualização pedagógica para professores da educação básica. Aconteceu ontem aqui na UPF, junto com o encontro de professores e estagiários das licenciaturas. Olha só como foi esse encontro. Mais de 1.200 pessoas, entre professores e estagiários de Passo Fundo e região, reunidos para debater assuntos como a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. O CEMAP, Seminário de Atualização Pedagógica para Professores da Educação Básica, aconteceu junto com o encontro de estagiários. O tema deste ano foi o professor como produtor de currículo. O que efetivamente muda na gestão de sala de aula com a implementação da BNCC? O que significa nós adequarmos os nossos currículos diante do que pede a BNCC? Quais as principais mudanças que a BNCC traz numa perspectiva metodológica do trabalho na educação básica? Então, o objetivo principal de colocar em pauta a BNCC nesse CEMAP é a formação dos professores diante desse momento tão importante na educação brasileira. É importante para a universidade e também é importante para a rede básica aprofundar essa temática. Há muitas dúvidas que vêm junto quando a gente recebe uma política pública diferente, uma orientação diferente, há sempre um conjunto de dúvidas que vem acompanhado. Como é que a gente operacionaliza isso? Qual é o alcance disso? Quais são os limites dessas novas políticas? E a ideia do evento é justamente colocar isso em pauta, contribuindo com os professores da educação básica para enriquecer, para compreender, para implementar de uma forma mais adequada e, de uma certa forma, qualificando a educação regional. Além de discutir a BNCC, a ideia do seminário é proporcionar uma formação continuada para os professores e estagiários das diferentes áreas do conhecimento. Ela está pautada em cima das grandes áreas que já aparecem descritas na BNCC e, no caso da UPF, é uma organização vinculada muito fortemente pela Corlicem. Na verdade, a Corlicem, que é a coordenadoria das licenciaturas, é quem capitaneou toda essa discussão. Então, estão envolvidos aí na Corlicem os 13 cursos de licenciatura e os 5 programas de pós-graduação vinculados às licenciaturas aqui da Universidade de Passo Fundo. Hoje nós não podemos pensar mais em apenas componente curricular. Nós temos que pensar os componentes curriculares com suas respectivas competências e habilidades dentro da área do conhecimento. Então, esse diálogo entre os componentes são importantes. Nós precisamos ter uma dimensão do todo. Hoje a educação básica não se pauta mais em componente curricular ou nessa segmentação de segmentos, mas do todo que juntos dialogam para a aprendizagem dos estudantes. Durante o evento, alguns minicursos com questões mais específicas para cada segmento das escolas. Um momento importante não só para os professores, mas também para quem vai exercer a função no futuro.
Nesse ano a gente pensou na possibilidade de fazer o evento ocorrer de forma simultânea. Então, junto com os professores da educação básica, também estão os nossos estudantes e os nossos professores que atuam na formação de professores participando dessa atividade. Os estagiários são os novos professores, não é? Que nós teremos na escola e amanhã ocupando os nossos lugares. Então, é fundamental que os estagiários já tenham esse preparo no curso de graduação que eles estão fazendo, para que eles possam entender qual é a nova demanda da escola, né? Que não é mais aquela demanda que nós tínhamos quando nós éramos estudantes. A gente vai falar agora da esclerose múltipla. É uma doença inflamatória crônica que afeta o sistema nervoso central, atinge cerca de 2.300.000 pessoas no mundo, são cerca de 30 mil brasileiros que convivem hoje com a doença, segundo a Federação Internacional de Esclerose Múltipla. Hoje é um dia nacional de conscientização sobre essa doença, por isso nós convidamos o médico neurologista Cassiano Forcellini, professor da Faculdade de Medicina da UPF. Doutor, seja muito bem-vindo nesse dia que é tão importante para levar informação às pessoas. E eu começo lhe perguntando o seguinte, essa é uma doença de pessoas jovens? Sim. Olá para todos. É uma doença, assim, esclerose múltipla, costuma afetar pessoas abaixo dos 40 anos. É raro até acima disso. Às vezes até pode pegar pessoas na faixa da adolescência, eventualmente crianças. Mas o mais comum é entre 20 e 40 anos os sintomas começarem. Nós estamos falando de uma doença autoimune e eu quero lhe pedir a explicação de o que é uma doença autoimune. Sim. A doença autoimune é aquela que que envolve o sistema imunológico. Geralmente uma resposta do sistema imunológico contra alguma agressão, não se sabe bem o que, não se tem ainda bem claro o que causa a esclerose múltipla. Mas os sintomas são causados por uma agressão do sistema imunológico contra a mielina, que é a gordura que envolve os nervos no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, na medula espinhal. Então, esse recrutamento do sistema imune, essa resposta do sistema imune é que causa os surtos da doença, que a doença se manifesta geralmente em surtos, em ataques que duram dias, semanas de sintomas que depois podem melhorar e que se não forem investigados a pessoa pode nem fazer o diagnóstico. E depois eles podem retornar. Sim. Este processo é cíclico. É isso, é uma doença crônica, tratável, não curável, mas tratável, controlável e é importante nós suspeitarmos dela diante de alguns tipos de sintomas. Pois é, quais sintomas, doutor, você está falando? O mais comum é, por exemplo, diminuição da visão num olho, dificuldade visual num olho. Às vezes de início súbito, às vezes de início assim gradual no decorrer de alguns dias. Outro tipo de sintoma bem comum é formigamentos numa parte do corpo, digamos um lado do corpo ou nas pernas. Às vezes também incoordenação, digamos, como se o braço não obedecesse direito os movimentos. Visão dupla, enxergar duplo. Às vezes perda de força numa parte do corpo. Pode ser leve, geralmente não é uma instalação assim súbita, não é de uma hora para outra, é alguma coisa que vai no decorrer de poucos dias. E às vezes é bem leve, um desequilíbrio para caminhar, não propriamente aquela tontura giratória da labirintite, mas um desequilíbrio para caminhar. Às vezes esses sintomas são leves e as pessoas acabam deixando porque é comum que no surto os sintomas melhorem depois de alguns dias. E aí, você melhorou, passou e não era nada. E, na verdade, pode ser uma doença que pode vir pior depois e que pode ser tratável. E tem sintomas que são também de outras doenças, como visão dupla. Você pode não estar enxergando bem. A tontura pode ser uma labirintite. Por isso a importância de buscar um médico, Sim. doutor, justamente para, enfim, isolar algumas doenças e passar a trabalhar com outras possibilidades. Sim, algum desequilíbrio, diminuição da visão, formigamentos, uma dificuldade de coordenação, ou mesmo uma dificuldade para caminhar, uma visão dupla, coisa que dure mais que horas a um dia, tem que buscar o alerta. E geralmente são pessoas jovens, né? São pessoas abaixo dos 40, 45 que têm isso, às vezes até mesmo adolescentes, eventualmente crianças. Doutor, há um aumento no número de casos. Isso é um aumento na quantidade de diagnósticos ou será que há mais casos de fato ocorrendo? Provavelmente é pelo diagnóstico que está sendo mais feito hoje em dia, graças à disponibilidade de exames. Ressonância magnética, que é o exame que é mais útil, ele não era disponível, digamos, algumas poucas décadas atrás.
Então, com exames mais apurados, a gente consegue fazer mais o diagnóstico. Bom, o tratamento evoluiu muito, o que hoje traz mais qualidade de vida aos pacientes. Sim, eu costumo dizer assim, esclerose múltipla, doença que mata, isso só em novela ou na década de 80, porque hoje em dia tem mais de 10 tipos de tratamento. Se a gente faz diagnóstico precoce nas pessoas, a maior parte delas vão ter uma qualidade de vida normal, uma vida normal. Alguns poucos pacientes com uma doença um pouco mais agressiva talvez necessitem de tratamentos mais pesados, mas enfim, hoje em dia é uma doença controlável. E o importante é que a gente só não consegue fazer muito se o paciente já vem, digamos, de muitos anos com doença, já com sequelas. Mas se a pessoa começa a ter sintomas, hoje dá para dizer que é doença tratável e controlável para prosseguir a vida. Agora, doutor, só para reforçar, o que causa esta agressão, que gera a esclerose múltipla, o motivo ainda não está Não está muito claro. A gente sabe que existem dados, estudos que mostram que é mais comum em lugares mais frios do planeta. Nós temos, por exemplo, mais esclerose múltipla aqui, por exemplo, do que no Nordeste ou no Norte. Tem a ver também com a constituição étnica, né? As pessoas oriundas da Europa têm mais chance de ter. Mas ainda muito claro, exatamente não está. Algo pode ser feito para prevenir a esclerose ou por hora? Por hora não, não mas tem assim, muito o que fazer. Eu acho que o grande alerta, assim, algum jovem que tenha sintomas que durem, daqueles que a gente falou, né? Diminuição da visão, desequilíbrio, formigamento. Se isso dura um pouco mais que algumas horas, assim, não deixa passar. Porque a tendência é que esses sintomas do surto, às vezes são leves e eles passam sozinhos. Mas pode ser a oportunidade de se procurar e fazer o diagnóstico e prevenir coisas piores no futuro. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações e já um bom final de semana para ti. Obrigada. Certo, obrigado. Obrigada. Bom, o assunto agora é Transbrasiliana e quem tem as novidades é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Isso mesmo, uma boa notícia, não é, Thaís? As empresas interessadas em fazer o projeto para a pavimentação da BR-153, a Transbrasiliana, o trecho de quase 70 quilômetros entre Passo Fundo e Erechim, poderão apresentar as suas propostas no dia 19 de setembro, às 3 da tarde, no DENIT, em Brasília. O edital publicado ontem atende a uma demanda histórica da comunidade regional e vai beneficiar uma população superior a 1 milhão de pessoas. Mobilização esta iniciada em 2015, aqui pela Universidade de Passo Fundo, com grandes parceiros como o Cored da Produção, também o Cored Norte, pela URI de Erechim. Também envolveu aí as associações dos prefeitos do Planalto e do Alto Uruguai, além de muitas lideranças políticas e empresariais. A publicação do edital é uma grande conquista, mas ainda há outra fase importante para tornar real um sonho que já dura, olha só, mais de 50 anos, que é efetivamente asfaltar este trecho único, sem asfalto, nos mais de 4.300 quilômetros de rodovia, ligando Marabá, lá do Pará, até Aceguá, aqui no Rio Grande do Sul. E a próxima etapa vai requerer muito esforço e união, porque dependerá de recursos extraordinários do orçamento da União. Mas foi uma grande conquista, sem dúvida nenhuma. Que bom dar essa notícia, que bom ouvir você falando sobre isso, Zumara, e que essa onda de boas notícias da Transbrasiliana persista. Aliás, Thaís, vamos lembrar que a UPF-TV fez um documentário a respeito da Transbrasiliana, que está disponível, inclusive, nas nossas plataformas digitais, para quem quiser acessar. E foi usado como instrumento em Brasília, inclusive, para exemplificar e mostrar o que estes motoristas, o que este segmento da economia passa. Eu queria só te falar uma coisa, Zumara, você consegue imaginar uma casa sendo construída em uma impressora 3D em 45 dias? Eu estou curiosíssima para ver essa reportagem agora. A gente vai mostrar em seguida. Obrigada, Zumara. Bom fim de semana. É sobre isso que nós vamos falar depois do intervalo. Esse é apenas um dos exemplos que representam o começo da indústria 4.0. Nós já voltamos. Mais de 480 cidades em 36 países do mundo integram uma rede chamada de Cidades Educadoras. No Brasil, são 21 cidades e aqui na região norte do estado, 3 municípios, Soledade, Marau e Carazinho.
Um evento que debate soluções a partir da educação acontece aqui na região. Desde ontem à noite, Soledade reúne mais de 400 pessoas no encontro sobre cidades educadoras e inteligentes, um evento promovido pelo programa Universidade Educadora da UPF. Há mais de 10 anos, a instituição caminha na consolidação de um programa que tem na educação o foco central para o desenvolvimento humano e econômico das cidades. Há 10 anos vem fazendo, né? A universidade vem fazendo ao longo dos seus diversos processos, tanto de projetos de extensão, quanto de produção de conhecimento, quanto de ensino em sala de aula, quanto nos diversos eventos que a universidade foi construindo e práticas que foram se alinhando com esse tema das cidades educadoras. Isso faz com que nós possamos enxergar esse papel mobilizador da universidade, esse papel, de fato, de estarmos desenvolvendo essa região de forma conjunta, sincronizada, com todas as forças dessa grande região. Então, é um momento de alegria, um momento de esperança, um momento em que nós estamos vendo um movimento enorme de convergência para uma sociedade melhor, mais qualificada. É isso que todos nós desejamos. A conferência de abertura teve como temática a cidade com e para as pessoas, com a participação da professora Jaqueline Moll. Em que a gestão pública começa a se pensar de outra perspectiva, não só na execução dos serviços, quase que linearmente, tradicionalmente, e começa a se pensar a partir da necessidade que a gente tem permanentemente de se educar para viver juntos. Soledade foi o primeiro município da região norte a conquistar o título de cidade educadora. Trabalhamos mais que um ano nesse projeto para que nós chegássemos até esse momento a receber o título de cidade educadora. A cidade educadora é um projeto, né, que vai, acredito eu, representar muito para a Soledade, uma vez que ele vai além do espaço físico, né, da universidade, das escolas, aonde que nós possamos levar a educação para a nossa cidade como um todo. Amanhã tem Bioday UPF no Passo Fundo Shopping. É uma ação para marcar o Dia do Biólogo, comemorado em 3 de setembro. Neste final de semana, então, o público vai poder conhecer mais sobre as diversas atividades desempenhadas pelos biólogos. Olha só para você ter uma ideia do que vai ter lá. Diversas exposições, como a de animais taxidermizados, também com auxílio de microscópios e lupas. Os visitantes vão poder conhecer micro-organismos, cromossomos e tecidos vegetais, além de como é feito o monitoramento da fauna silvestre com armadilhas fotográficas e ainda informações sobre animais peçonhentos, prevenção da dengue, a importância das araucárias e a conservação do papagaio charão. As atividades acontecem no horário de funcionamento do shopping. Agora uma notícia nada boa para você que estava adorando esse veranico. A temperatura deve cair 15 graus em 24 horas nesse fim de semana. Confira então os detalhes na previsão. O sábado será de chuva durante o dia e a noite, mínima 13 e máxima 18 graus. O domingo será de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva no fim da manhã. Tarde e noite também chuvosas, mínima 9 e máxima 15 graus. E amanhã o evento UPF na Praça vai ser em Sarandi. Diversos serviços da universidade vão ser oferecidos de graça na Praça Farroupilha. Vai ter atendimento das equipes que prestam serviço de assistência jurídica, do Balcão do Consumidor, do Mediajur, que é aquele núcleo de mediação e justiça restaurativa, tem o Projur Mulher e Diversidade, núcleo de apoio fiscal e contábil da FEAC Júnior, um projeto que oferece também consultorias empresariais. Essas atividades acontecem então em Sarandi, na Praça Central, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. As novas tecnologias provocam uma verdadeira revolução na nossa vida e a gente precisa se adaptar.
Inteligência artificial, o mundo físico interligado ao mundo virtual é a quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0. Você consegue imaginar essas peças ajudando nos movimentos humanos? São pernas e braços mecânicos que promovem precisão e aumento da força em até 17 vezes. São chamados de exoesqueletos, que podem ser adaptados para utilização em fábricas, por exemplo. Agora, um novo desafio: imaginar casas sendo construídas com impressoras 3D em apenas 45 dias e com investimento de $10 mil. Parece coisa do futuro, mas já é realidade, pelo menos na China. Por aqui, já tem impressoras em 3D produzindo peças como se fossem ossos humanos, que podem substituir próteses. Esta aqui foi um caso de uma tomografia, então foi retirado para 3D, da 3D jogado para o software e feita a impressão. Foi feito um corte, para no caso ficar menor, né? Para visualização, mas vem de uma tomografia. Nesta outra impressora, o material utilizado é parecido com plástico. O projeto do computador se transforma em uma peça em 3D. Os exemplos são parte da Indústria 4.0, ou da chamada Quarta Revolução Industrial, que envolve inteligência artificial, manufatura inteligente, Big Data, a interligação do mundo físico, real, com o virtual. É a revolução da internet das coisas, da produção inteligente, do mercado, onde o consumidor determina o que ele quer, produto individual, particular, uma necessidade específica, e a indústria fabrica de forma otimizada, de maneira que esse produto chegue ao consumidor com aquela necessidade que ele quer, com um custo muito baixo. Robôs como este estão entre os pilares da Indústria 4.0. São fundamentais para a manufatura digital. Representam alta eficiência, produtividade e economia para as indústrias. Depois de programar por meio de softwares específicos, o robô solda peças em alumínio, inox e aço. Aqui fez uma pequena homenagem ao UPF. Para que esse tipo de conhecimento saia das universidades e chegue ao mercado, professores dos cursos de Ciências da Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção estão promovendo o curso de especialização Manufatura Avançada e Produção Inteligente. Hoje está somente começo, né? Mas essa vai ser uma tendência mundial. E aí, com essa tendência de mercado, mudança de mercado, a fábrica precisa mudar, a fábrica precisa fazer essa forma para conseguir atender o cliente mais rápido e mais eficiente. Para introduzir os alunos a este universo da Indústria 4.0, será utilizado o jogo Lean Board Game, que simula ambientes de fabricação de produtos. O propósito de otimização dos processos, melhoria dos processos, de uma forma simulada, para que posteriormente a gente possa inserir em softwares que possam nos ajudar na tomada de decisão e posteriormente, então, fazer ajustes e alteração no chão de fábrica. Robôs que operam por inteligência artificial, produtos personalizados com menor custo e maior eficiência. É a tecnologia avançada a serviço dos mercados, das pessoas, que avança em ritmo jamais visto. Não sabemos exatamente quando nem como, mas uma coisa é possível afirmar: quem não estiver atualizado vai ficar para trás. Se você se interessa por essa área, as inscrições podem ser feitas no portal da UPF até o próximo dia 4. As aulas começam no dia 13 de setembro. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa A Semana, é hoje às 11 da noite, amanhã e domingo às 7 horas da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira ao vivo ao 12h30. Um ótimo final de semana para ti.